Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, bom dia. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta, e começo agora nesse programa Psicologia e Vida com muita alegria, muita satisfação de estar aqui com você, começando esse seu dia, para quem já começou o dia aí mais cedo, né? Vamos ter esse programa para falar da nossa saúde mental, como cuidar da nossa saúde mental. Com muita alegria aceitei esse convite para participar aqui e gostaria que você, ouvinte da Rádio Amparo, também aproveitasse bastante essa hora que vamos estar aqui junto nesse momento, toda terça-feira, 9 horas da manhã. Nesse programa de hoje eu queria só me apresentar, falar da minha formação um pouquinho. Estou fazendo 14 anos de formada em psicologia. Logo que saí da faculdade de psicologia, eu comecei a atender em consultórios e então a minha prática é uma prática clínica, né? É uma prática do dia a dia mesmo. E fiz uma especialização logo em psicopedagogia, onde a gente estuda as dificuldades de aprendizagem, né? E várias outras coisas, mas com essa base de atuar também nas dificuldades de aprendizagem, no processo de aprendizagem das crianças, né? Fiz uma especialização em terapia comportamental cognitiva, vamos falar muito disso aqui também, e fiz uma pós-graduação, sou especialista também em logoterapia e análise existencial. Vamos também tratar de muitos assuntos aqui, principalmente cuidando do nosso sentido da vida, né? E então, nessa dinâmica, né, logo que eu me formei, eu comecei a atuar justamente onde eu queria, que era o consultório, né, na clínica. Não foi nada fácil, foi bastante difícil, mas eu consegui. Hoje, né, continuo atendendo na clínica. Hoje tem uma clínica nova aqui na região oceânica, em Itaipu, onde eu faço atendimentos presenciais e também atendo online. E aí a demanda que começou a me aparecer sempre foi de crianças, né? E aí eu comecei a ver a necessidade dos atendimentos de crianças e a necessidade, as demandas que mais apareciam eram em relação a comportamentos. Com isso, eu fui levada a estudar mais, a me aprofundar mais nesse contexto, né? Nesse contexto de dificuldades no comportamento das crianças em casa, no comportamento nas escolas, nas suas relações, e com isso abrangendo todo o contexto dessa criança, né? Onde ela convive, né? Então eu vi também que eu precisava de um estudo na parte da orientação dos pais, porque nos atendimentos de crianças, no meu método de trabalho, eu não vejo um resultado bom quando a gente não tem acesso às pessoas que convivem com essa criança. Eu costumo dizer que as crianças são, na maioria das vezes, não é em todas, mas na maioria das vezes, ela é uma ponta de um iceberg, onde tem uma estrutura embaixo que a gente precisa trabalhar para que aí sim a gente consiga um fruto melhor nesse tratamento. E quando isso acontece, as coisas fluem com muito mais tranquilidade e com muito mais probabilidades de um tratamento trazendo mais qualidade de vida para essa criança, para a família, né? Principalmente em contextos com comportamentos às vezes agressivos, comportamentos hiperativos, onde a gente precisa realmente da entrada dos pais, né? Dos responsáveis que cuidam da criança, né? Então, no entanto, tudo que diz respeito a esse processo, né? A nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções estão envolvidas, né? Então, trazer o autoconhecimento, né? Trazer a importância do cuidado com a saúde mental é o objetivo desse programa também. Trazer para vocês conhecer como funciona, né? Como funciona a nossa mente, como funciona o nosso cérebro, como funciona a nossa mente, o nosso cérebro nessas relações que temos,
né, para que a gente tenha uma qualidade de vida. A nossa mente, ela está presente em tudo, nos comportamentos, né, nos sentimentos e nas emoções. E ela nos dá condições de equilibrar tudo isso, se nós a conhecermos. Assim como qualquer outro processo que a gente, né, vá participar, a gente precisa conhecer, né? Quando a gente começa a conhecer como as coisas funcionam, fica tudo mais fácil, né? E aí entra também o que nós vamos falar no programa, sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, sobre a necessidade de nós nos conhecermos, ou seja, você conhecer como você funciona, conhecer mesmo, e aí até aprender a lidar. Porque às vezes nós temos, eu costumo dizer que os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, com as nossas vontades, com as nossas dificuldades de lidar com frustrações, com as nossas contrariedades. Mas a gente precisa aprender a lidar com tudo isso para que a gente tenha uma vida mais saudável. E a psicologia traz, né? A psicologia, a logoterapia traz essa porta que se abre, né, para esse entendimento. Né? A nossa saúde mental, né, ela inclui, né, a nossa mente, né, o nosso físico e o nosso espírito. Nós não somos seres separados, né? Então, a nossa saúde mental, ela precisa ser muito bem cuidada sobre todos esses aspectos que eu acabei de falar, né? E já dando um início, né, nesse assunto, né, eu queria passar para vocês como nós fazemos para começar a entender o nosso cérebro. E já começo, né, dizendo para você que o nosso cérebro, ele é uma máquina, né, uma máquina biológica, né, que realiza um processamento de informações. Nós temos um processamento, né, de informações dentro dos nossos cérebros, através dos nossos neurônios, né, através das informações que a gente vai recebendo. Existe um processamento dessas informações, né? E esse cérebro, né, ele aumenta, né, para que ele serve? Né? É para aumentar as chances de sobreviver e procriação. Isso lá desde os nossos ancestrais, né? O nosso cérebro vem se desenvolvendo, né? E com esse objetivo, ou seja, de aumentar as chances de sobreviver e de procriação. E aí, como que ele faz isso? Qual é a forma que ele faz isso? Através do processo que se chama de redução de incertezas. É um processo de redução de incertezas, ou seja, redução de dúvida, redução do que você não tem certeza. Qual é a única certeza que você tem hoje? Né? Qual é a única certeza? Tem certeza que alguém, né, lembrou aí, né, respondeu aí. É a morte, né? Então, assim, a única certeza que você tem na vida é que um dia você vai morrer. Né? É que um dia todos nós vamos morrer, né? E aí, por que a gente tem essa resposta e essa certeza? Porque não há outra possibilidade, certo? Não tem outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Nenhuma. Todos vamos morrer. Então, essa é a única certeza que nós temos. A incerteza é quando há um maior grau de possibilidades. Quanto mais complexo é o ser vivo, mais complexo será as incertezas. Então, quanto mais possibilidades você tem, mais incertezas você terá, né? Então, assim, a complexidade do nosso cérebro, ela vai ser sempre proporcional ao volume de incertezas que nós enfrentamos. Isso significa que o nosso cérebro odeia incertezas. Por isso, algumas pessoas têm isso muito mais acelerado, a busca da certeza, né? Porque o nosso cérebro detesta incerteza. Então, quando nós começamos a buscar
muita certeza naquilo que não tem, ou seja, muita resposta, né, no futuro, por exemplo, né? O que você, né? O que a gente pode trazer aí como exemplo? A ansiedade, né? Por que hoje muitas pessoas ansiosas, né? Porque eu já quero saber o amanhã, eu já quero saber o futuro, eu não me preocupo com o hoje, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber se o que eu estou fazendo vai dar certo, eu quero saber se o que eu estou fazendo agora vai trazer dinheiro, eu quero saber se o que eu estou produzindo agora vai ser um bom investimento, eu quero saber, mas assim, estamos procurando o quê? Certeza em várias possibilidades aí, né? Então, o que você está dando de informação para o teu cérebro? Muita incerteza, muita incerteza, muita incerteza. Ele vai produzir uma ansiedade. Por quê? Porque o nosso cérebro detesta incerteza. Ele detesta incerteza. Se você dá um reforço positivo para esses pensamentos que não têm resposta, ele vai produzir alguma resposta para você, né? E aí vai gerar mais incerteza e vai gerar ansiedade. Então, isso é um fator ansiogênico, entende? A incerteza, ele é um fator ansiogênico. Então, o que eu tenho certeza hoje, além da morte? É o meu presente aqui. O que eu tenho de presente, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô falando agora aqui com vocês. Mas eu não tenho como saber como vai ser o próximo programa. Aliás, eu não tenho nem como saber se ele vai acontecer, se eu vou estar vivo ou não, não é mesmo? Então, assim, esse mecanismo é um mecanismo muito sério que a gente às vezes não se percebe, mas é o seu cérebro, é a sua mente aí, como ela funciona. Mas eu dei um spoiler aqui para você, né, do que vai ser esse programa, ou seja, para a gente se autoconhecer. É um programa de psicologia e vida. E nós vamos falar também, continuar falando desse entendimento do nosso cérebro, trazendo alguns exemplos, né, assim, do dia a dia. Por exemplo, eu vou deixar um exemplo aqui para você. Vamos supor que você vai na casa de um amigo e ele diz assim: fica com a chave aí da minha casa, né, que eu não sei se quando você chegar lá eu vou estar, mas lá tem um Rottweiler. E ele não fala mais nada, vai embora, sai de perto de você. E aí você aceita a chave, e aí qual é a incerteza? Será que é manso? Ou não, né? Será que é bravo? Bom, porque se ele for bravo, ele pode me morder? Será que ele morde ou não, né? Porque manso ou bravo, será que ele morde ou não? Começa o processo de incerteza. Isso vai gerar uma certa ansiedade, né? Se você não tirar essa dúvida, vai gerar uma certa ansiedade, né? Bom, suponha que esse amigo disse que ele é bravo, né? Você agora já sabe que o cachorro é bravo. Você já sabe, então você tem uma certeza, certo? A ansiedade é menor. Ele pode até dizer que ele é manso. A ansiedade também é menor. Por quê? Porque ter a certeza, né, da onde você está, da situação que você está, do que você está enfrentando, ele diminui a ansiedade. Só que nós estamos nesse mundo, nessa vida, procurando certeza naquilo que não tem, né? Naquilo que não tem uma certeza. Perguntas que a gente não tem essa certeza, né? As crianças hoje, adolescentes, por exemplo, estão estudando para a prova. Não, mas será que eu vou tirar o 10, né? Será que eu vou... Não, volta aqui para o teu estudo, que é o que você tem controle. O que vai ser lá na frente, a gente não tem o controle ainda. E se eu ficar exercitando esse processo de ficar pensando naquilo lá que eu não tenho resposta, o que eu estou dando para o meu cérebro? Meio que um castigo, né? Estou produzindo incerteza nele. Ele vai reagir criando uma ansiedade em você, um processo ansiogênico. E no próximo programa nós vamos continuar falando sobre esse entendimento do seu cérebro, do meu cérebro, do nosso cérebro, da nossa mente. E voltamos na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Temos um encontro marcado aqui com o programa Psicologia e Vida. Até lá!
Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.